Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Tia Mica. Estamos aqui com a professora Celiana e com tia Ellen. Vamos falar para vocês um pouco sobre contações de histórias. Como surgiu, como que a gente já ouviu as histórias, que o papai já ouviu. Então vou perguntar aqui para a professora Celiana para ela passar algumas informações para a gente. Olá, professora Celiana, tudo bom? Tudo bem. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? E aí, a senhora pode falar um pouquinho para a gente como surgiu a contação de história? Se a senhora já ouviu as contações de história? Fala um pouquinho para a gente. Gente, é um prazer enorme estar falando de contação de histórias, porque a contação de histórias surgiu assim como nós estamos aqui, numa ciranda da família, onde a mãe ou o pai queriam falar de valores, queriam falar de assuntos sérios com as crianças, numa linguagem para a criança. Então foi assim que surgiram os contos, que surgiram as histórias infantis. Eu, por exemplo, fui agraciada com muitos contos contados pelo meu avô no terreiro, à luz das estrelas e da lua, gente, porque na roça não tinha eletricidade. Então é maravilhoso esse momento na família, onde as mães se sentavam, né? E os filhos aos seus redores, e era contado os contos da vida. Muito bem. E sobre os livros, tinha alguma coisa que eles pegavam, algum livro para falar para você? A questão tipo da história, tinha um livro específico que ele iria contar para a senhora a história? Não, naquela época nós não tínhamos acesso aos livros. Os contos eram criados pelo meu avô, eram situações do cotidiano que ele transformava em história. E a gente se emocionava, a gente ficava com medo, ele contava aquelas histórias de fantasma e a gente tremia de medo, mas era uma felicidade só estar ali, ouvindo os contos de vovô. Ótimo, tia Celiana. Obrigada pela resposta. Tia Celiana, a senhora como contadora, como a senhora já tem um projeto, né, de contação de histórias aqui na cidade de Piauí, nas histórias que a senhora já contou, o que a senhora poderia falar para a gente sobre a importância dos contos, das histórias para o desenvolvimento da criança? Gente, as histórias infantis trazem um desenvolvimento fabuloso na vida das crianças. É através dos contos que as crianças desenvolvem o ato de ouvir, o ato de falar, o ato de pensar e de imaginar lugares. É através da história infantil que as crianças viajam, elas se transportam para lugares que nunca imaginaram ir. Então eu, como contadora de histórias e dona do projeto Contadores de História, em que trabalhamos a história contada, a história cantada e a história dramatizada, o maior objetivo dessa contação de história é fazer com que a criança também, ao ouvir as histórias, se estimule para ser um contador de histórias também. Então, a história infantil faz com que a criança veja o mundo através da imaginação. E o desenvolvimento cognitivo dessa criança que ouve histórias é fabuloso. A leitura dessa criança que ouve histórias desde pequena é maravilhosa. Um exemplo disso é o meu filho. Eu contava histórias para ele desde o meu ventre e hoje ele lê belíssimamente bem. Ele lê livros que eu olho assim e digo assim: você vai gastar quantos dias para ler esse livro? Depois de amanhã eu termino, minha mãe, porque ele criou gosto pela leitura, ele adora ler. Então a história infantil traz esse ponto que é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, que é a leitura e a interpretação daquilo que se é lido.
vocês sabem que a nossa literatura brasileira, de uns anos para cá é que houve esse olhar para a representatividade da criança no livro infantil. Antes não havia essa preocupação. Tanto é que as histórias eram Branca de Neve, né, a cor branquinha, Cinderela, sempre a cor branquinha, Rapunzel, né, com os cabelos longos, sem esses cabelos crespos. Então, de uns anos para cá é que os escritores se voltaram para esse olhar de incluir as outras crianças nesse mundo fantástico que é da literatura infantil. E aí traz esses livros como Menina Bonita do Laço de Fita, onde a criança se vê representada, né? Quando ela é protagonista da história. Então, quando uma criança ela consegue ler um livro em que ela se vê protagonista naquela história, certamente ela aprende muito mais. Certamente o encantamento pelaquela história, pelos ensinamentos que aquela história traz, é fundamental para o desenvolvimento dele como ser humano. Então, gente, nós enquanto educadores, nós enquanto contadores de história, precisamos estar fomentando nas crianças, estar colocando nas mãos das nossas crianças livros que elas se sentem representadas. Porque vocês podem observar na literatura brasileira que os livros anteriores, as histórias anteriores a essa aqui, por exemplo, né? Quem é rei? Quem é rainha? Quem é princesa? Quem é príncipe? Apenas as crianças brancas de cabelos lisos. E hoje nós trouxemos esses livros aqui e colocamos na mão dos nossos alunos, em que ele também se vê como rei, rainha, príncipes e princesas. Então isso é de fundamental importância no desenvolvimento da criança como um todo, como ser humano, porque ele se vê também importante, ele se reconhece como um afrodescendente com direitos iguais. Então isso é fundante na vida do ser humano. Quando a criança se reconhece como afrodescendente, essa criança é mais feliz. Essa criança vê que os seus cabelos são lindos, que a sua pele é maravilhosa e ela vai em busca do seu lugar ao sol. Então a representatividade na história infantil, gente, é fantástica e nós não podemos negar isso às nossas crianças, de hipótese nenhuma. Pronto. Obrigada, professora Celiana, por estar, né, com esse bate-papo, de ter feito esse bate-papo. Foi enriquecedor. Eu acredito que todos vocês, né, sanaram as suas dúvidas em relação à contação de história. E agora, eu e tia Mica gostaríamos de convidar vocês para ouvir algumas histórias afro-brasileiras. Bem, eu que agradeço, né, pelo convite que vocês me fizeram, porque isso para mim é um grande presente, né? Quero dizer a vocês, crianças, que continuem lendo, leiam muito, viajem muito na imaginação, porque a leitura abre mundos, a leitura nos liberta, tá bom? Um grande beijo para cada um de vocês. Obrigada, professora Celiana. Vem com a gente! Até daqui a pouco! Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra.
Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo e enfeitar com laços de fita. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremilicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida e pensava: ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Ah, quando eu casar, eu quero ter uma filha pretinha, linda igual a ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: menina bonita do laço de fita, qual é o segredo para ser tão pretinha? Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para tu ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando eu era bem pequenininha. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta, procurou e tomou banho nela. Ficou bem negro e todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para tu ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: ah, deve ser porque eu tomei muito café quando eu era pequenininha. Então o coelho saiu dali e tomou café, que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual é o segredo para ser tão pretinha? Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para tu ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequenininha. O coelho saiu dali e se panturrou de jabuticaba, até ficar bem pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo, feito a jabuticaba. Mas não ficou nada pretinho. Por isso, daí a alguns dias, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para tu ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, outra história de feijoada. Quando a mãe dela, que era uma preta linda e risonha, e resolveu se meter e disse: artes de uma avó que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto,
viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre com os pais, com os tios, com os avós e com os nossos parentes. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha para casar. Não precisou procurar muito. Logo ele encontrou uma coelhinha escura, como a noite, que achava que ele era um coelho branco, uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes. Que coelho, quando desanda a ter filhote, não para mais. Tinha coelho para todo gosto. Branco, bem branco, branco meio cinza, branco malhado de preto, preto e uma coelhinha bem, mas bem pretinha. Já se sabe, a afilhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço e no cabelo, sempre encontrava alguém que perguntava: coelha bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia: conselhos da minha madrinha, menina bonita do laço de fita. Invadir as vitrines, lojas principais, referências acessíveis, é poder pra imaginar. Mídias virtuais, anúncios constantes, revistas, jornais, troca estética opressora, por identificação transformadora. Procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procura-se representação, procuram-se. Eu quero ter uma boneca preta com os olhos pretos, com cabelo black, com a roupa prateada igual a mim. Procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procura-se representação, procuram-se. Ô tia Mica, você conhece a história da Baomi? A Baomi? Eu nunca ouvi falar. Sim, da Baomi. Essa aqui, essa bonequinha aqui toda feita de retalhos. Que aconteceu há muitos e muitos anos. Lá na África, tinham várias e várias famílias que viviam felizes, alegres, dançando, cantando, brincando, até que um dia avistaram lá de longe, mas bem de longe, um navio. Um navio grande, imenso, que eles nem imaginavam que estava para acontecer. E foi aí que eles, dentro desse navio, eles viram homens brancos que adentraram nas suas terras e os fizeram de escravos.
Esse povo foi jogado todo dentro do navio, todos amontoados, apertados. Ali estavam homens, mulheres, crianças, todos ali. Os homens, eles ficavam remando aquele grande navio. Eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Enquanto os homens continuavam a remar, as mulheres ficavam cuidando das crianças, que estavam ali, todas tristes, sem saber o que iria acontecer. Aí, as mães, vendo toda aquela situação, toda aquela angústia, pensou: o que eu posso fazer para que essas crianças tenham algo para fazer aqui neste navio? Foi aí que levantou a sua saia e tirou uma tira de pano. Uma tira de pano? O que poderia ser feito com uma tira de pano? Foi aí que, com vários nozinhos, ela foi construindo e foi surgindo e foi nascendo a baunilha. Ngati kambongela mwana eyati mama telewo mama wele wele sea mama wele wele. A baumi era feita pequenininha, do tamanho da mão de seus filhos, para que quando eles fossem separados, ele pudesse a esconder na palminha de sua mão, para que as pessoas nunca o tomassem. E quando eles estivessem bem grandes, afastados de suas mães, para os reconhecê-la, ele iria olhar o tecidinho da sua roupa. Vocês lembram que foi feito com um pedaço da saia de suas mães? Então, o que vocês acham da gente fazer uma bonequinha baumi? Vamos lá? Vamos sim! Vocês vão precisar de uma tira de pano preto grande, uma pequena, uma coloridinha e roupa para o turbante. Vamos lá. Dobre a tira maior ao meio. E dá o primeiro nozinho. Assim formamos o rostinho da boneca. Depois, dois nozinhos nas pontas. Ngati kambongela mwana eyachi mama telewo mama wele wele sea mama wele wele sea. Com a segunda tira, vamos fazer os bracinhos. Ngati kambongela mwana ewa mama wele wele sea mama wele wele sea Para ser as mãos. mama wele wele sea shiri nozinho cada lado, tá bom? ngati kambongela mwana. Assim, tia Mica. Isso, muito bem. Mama wele wele sea. E depois? Mama wele wele sea. Depois, com um retalho de pano, dobre ao meio, com uma tesoura sem ponta, viu, crianças? Façam um buraquinho. Tá vendo? Um buraquinho.
Coloque ngati kambongela mwana eyachimama telewo mama wele wele sea menorzinha, fininha. mama wele Você coloca ao wele meio. sea shiri kuntela njelandi ngati kambongela mwana ewa mama E está pronta a nossa baiomi. sea Vocês gostaram? mama wele A baomi é você doar o que você tem de mais precioso. E o meu eu quero dar para vocês. E o meu eu quero dar pra você, tia Ellen. mama wele wele sea mama wele wele sea